significa tendo alcançado o seu fim teles, terminado, completo, perfeito. É usado acerca de pessoas, letra A, primariamente em alusão ao desenvolvimento físico, então com importância ética, adulto, crescido, maduro. 1 Coríntios 2,6. B, completo, transmitido a ideia de bondade, sem a necessidade de referência à maturidade ou ao que está expresso na letra A, Mateus 5, 48, 19, 21 e Tiago 1, 4. Segunda parte em Tiago 3, 2. É usada desta maneira acerca de Deus, Mateus 5, 48. E 2, é coisas, no segundo aqui, são coisas completas, perfeitas, Romanos 2, 2. 1 Coríntios 3,10, referindo-se à revelação completa da vontade e dos caminhos de Deus, quer nas Escrituras completadas, quer no futuro, Tiago 1,4, acerca da obra da paciência, Tiago 1,25, 1 João 4,18. 2 Teleioteros, o grau comparativo do número 1 é usado em Hebreus 9,11, acerca da própria presença de Deus. 3 Artios, é traduzido em 2 Timóteo 3,17 por perfeito. 1 Teleio, levar, levar a um fim, completando e aperfeiçoando, é usado acerca de, primeiro, realiza, cumprir, veja, cumprir, terminar. E 2, levar à perfeição, em referência a, letra A, pessoas, no que tange a segura conclusão da trajetória terrena de Jesus, no cumprimento da vontade do Pai, as sucessivas fases culminando na sua morte. Lucas 13:32. A fim de aperfeiçoá-lo legal e oficialmente em tudo o que ele seria para o seu povo, com base em seu sacrifício, Hebreus 5:9, consumado, Hebreus 7:28, acerca de os seus santos, João 17:23. A glória da ressurreição, Hebreus 12:23, os santos que partiram, 1 João 4:18, os antigos sacerdotes, negativamente Hebreus 9:9, semelhantemente os israelitas sob o sacerdócio arônico, Hebreus 10:1, B, coisas acerca de a ineficácia da lei, Hebreus 7:19, a fé aperfeiçoada pelas obras, Tiago 2:22. O amor de Deus que opera por meio daquele que guarda sua palavra, 1 João 2:5. O amor de Deus no caso daqueles que amam uns aos outros, 1 João 4:12. O amor de Deus que é perfeito para com aqueles que permanecem em Deus, fazendo-os possuir o mesmo caráter de Deus, por cuja causa, qual é, somos nós também neste mundo, 1 João 4:17. 2. Epitélio, levar até o fim, formado de epi, elemento intensivo, no sentido de completamente, e télio, completar. É usado na voz média em Gálatas 3:3. Acabeis agora, tempo presente, indicando um processo, literalmente, estáis agora vos aperfeiçoando. Em 2 Coríntios 7:1, aperfeiçoando a santificação. Em Filipenses 1:6, aperfeiçoará. Veja, realizar. Número 4. Número 3. Catartizo, tornar ajustado, completar, cognato de artios, é usado para se referir a consertar redes. Mateus 4:21 e Marcos 1:19. E é traduzido em Gálatas 6:1 por encaminhai, porém não pressupõe necessariamente que ao que se refere tenha sido danificado, embora tal possa ocorrer, como nessas passagens, significa antes ordem e arranjo corretos. Hebreus 11:3, feito. Ressalta o caminho do progresso, como em Mateus 21:26 e outros textos, onde ocorrem os substantivos correspondentes. Indica a estreita relação entre caráter e destino, Romanos 9:22. Preparados, expressa o desejo do pastor pelo rebanho na oração, Hebreus 13:21, e na exortação, 1 Coríntios 1:10, unidos, 2 Coríntios 3:11, como também sua convicção do propósito de Deus para o rebanho, 1 Pedro 5:10. É usado acerca da encarnação da palavra em Hebreus 10:5, preparaste, citado
do Salmos 40.6 na Septuaginta, onde tem a intenção de descrever o inigualável ato criativo envolvido no nascimento virginal de Jesus, Lucas 1:35. Em 1 Tessalonicenses 3:10 significa prover o que é necessário, como mostram as palavras que se seguem. Extraído de Notes on the Thessalonians, de Hogg Vine, página 10, veja apto. Nota: contraste com o verbo exartizo, traduzido por perfeitamente instruído. Em 2 Timóteo 3:17, veja realizar. C. Advérbios. Primeiro, acribos. Com precisão, é traduzido em 1 Tessalonicenses 5:2 por muito bem, onde sugere que Paulo e seus companheiros eram ministros cuidadosos da palavra. Veja diligentemente, veja nota 2 mais adiante. 2. Acribesteron. O grau comparativo do número 1, Atos 18:26. Veja cuidado exato. 3. Teleios. Perfeitamente é traduzido em 1 Pedro 1:13. Por inteiramente acerca de colocar a esperança na graça futura. Veja findar. Notas 1, em Apocalipse 3:2, o verbo pterou, cumprir, é traduzido por perfeitas. 2, quanto ao advérbio acribos, que ocorre em Lucas 1:3, minuciosamente, veja diligentemente em Atos 24:22, melhor veja exato. 3. Quanto ao substantivo acribeia, que aparece em Atos 22:3, veja modo. A palavra apertar no grego é tlibo ou tlibo. Apertar, cumprir, afligir, atribular é encontrado em 2 Coríntios 4:8. Veja afligir, número 4. 2. Apotlibo, apertar, cumprir, é usado em Lucas 8:45, aperta. Veja oprimir, número 1. 3. Biazo, na voz média, apertar violentamente ou abrir caminho à força, é encontrado em Lucas 16:16, significado confirmado pelos papiros. Moulton e Milligan também citam uma passagem retirada de Epictetus em The New Testament, Epicteto e o Novo Testamento, de D.S. Sharp, que fala daqueles que tentam abrir caminho à força. O verbo sugere empenho vigoroso. Veja entrar, nota 3, violência, B, número 2. 4. Sunecho. Quanto ao significado deste verbo, encontrado em Atos 18:6, foi Paulo impulsionado pela palavra, ou seja, Paulo sentia a urgência da palavra do seu testemunho aos judeus em Corinto. Veja constranger, é usado com o número 1 em Lucas 8:35. 5. Enecho. Enecho, literalmente refrear, reprimir, conter, também significa por si, contra, ser urgente, contra, como os escribas e fariseus estavam tratando Jesus, Lucas 11:53, apertá-lo. Veja emaranhar, número 3. 6. Epikeimai, jantar sobre apertar em, é usado em Lucas 5:1, veja, é imposto. Para um 7 aqui. 7. Epípto, cair sobre, é encontrado em Marcos 3:10, veja cair, B, número 5. 8. Barel, fazer vergar ou dobrar com peso, oprimir, carregar, é traduzido em 2 Coríntios 1:8, agravados. Veja fardo. 9. Epibarel, ocorre em 2 Coríntios 2:5, sobrecarregar, veja fardo, número 2, sobrecarregar. 10. Piezo, apertar junto para baixo, é usado em Lucas 6:38, recalcada,
acerca da qualidade característica da medida dada em troca de ter dado. Na Septuaginta, consulte Miqueias 6,15. 11. Dioco. Procurar, perseguir é usado como metáfora das corridas rasa e de fundo. Filipenses 3:12 e 14. 12. Fero. Levar, carregar é usado na voz passiva em Hebreus 6:1. Prossigamos literalmente, vamos ser levados a. Veja aí, nota 2, letra A. B. Substantivo. Epistasis. Primariamente alto, parada, cessação, detenção, como os soldados fazem, portanto, incursão, investida, ataque, arremetida, pressão, cognato de episteme, estabelecer sobre, é usado em 2 Coríntios 11:28. Me oprime, literalmente, me aperta. Alguns consideram a palavra em seu outro significado atenção, o que talvez se deva pela leitura variante do pronome mou, meu, em vez de moi, para mim, em mim, mas isso não descreve adequadamente a pressão ou invertida por causa do constante pedido ao apóstolo Paulo de todos os tipos de ajuda, conselho, opinião, exortação, decisões sobre dificuldades, disputas, etc. Contraste com outra ocorrência da palavra em Atos 24:12, amotinando, literalmente fazendo um alvoroço, em alguns manuscritos, episostasis. Palavra aplicar-se, proesteme, presidir, reger, também significa manter-se, aplicar-se, sendo usado em Tito 3:8. O uso da expressão cala, erga, boas obras nas epístolas pastorais é decisivo para a tradução boas obras aqui. A palavra aposento no grego é tameion. Denota primeiramente almoxarifado, depósito, despensa, por conseguinte qualquer quarto privado com partimento secreto. Mateus 6:6 é usado em Lucas 12:24 em referência a pássaros. 2. Uperoum, o neutro de uperous, acima, denota quarto superior, aposento superior, a uper, acima. Ocorre em Atos 1:13. A palavra aposento no grego é kataluma, cognato de kataluo. Veja, nota no verbete convidado. Significa, letra A, pousada, hospedaria, Lucas 2:7, e B, quarto de hóspedes, Marcos 14:14. A palavra significa literalmente soltura ou relaxamento para baixo, ou complexo formado de kata, para baixo, e lu, soltar, usado acerca do lugar onde os viajantes e seus animais desamarravam pacotes, faixas e sandálias. No Oriente, nenhuma figura é mais invertida com cavalheirismo do que o convidado. Por sua própria conta, ele não pode cruzar e limiar da porta para dentro, mas uma vez sendo convidado a entrar, todos honram e se unem para servi-lo. Gênesis 18:19, Juízes 19:9. Estas duas passagens no Novo Testamento dizem respeito a um quarto numa casa particular, que o dono prontamente pôs à disposição de Jesus e dos discípulos para a celebração da Páscoa. Nas festas da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, o povo era ordenado a encaminhar-se a Jerusalém, e era motivo de orgulho para os rabinos que, a despeito das enormes multidões, ninguém podia dizer a seu companheiro: não achei uma fogueira em Jerusalém para assar meu cordeiro pascal, ou não achei uma cama em Jerusalém para me deitar, ou o lugar onde fiquei hospedado em Jerusalém era muito apertado. Dictionary of the Bible de Hastings, veja estalagem. Apóstolo, a palavra apóstolos é literalmente enviado, formado de apo, que é de, e estelo, enviar. A palavra é usada acerca do Senhor Jesus para descrever sua relação
com Deus, Hebreus 3:1 e João 17:3. Os 12 discípulos escolhidos pelo Senhor para treinamento especial foram chamados assim, Lucas 6:13 e 9:10. Paulo, embora tivesse visto o Senhor Jesus, 1 Coríntios 9:1 e 15:8, não tinha acompanhado os 12 todo o tempo do seu ministério terrestre e, consequentemente, não era elegível para um lugar entre eles, de acordo com a descrição de Pedro sobre as qualificações necessárias, Atos 1:22, na Bíblia, na tradução Ara. Paulo foi comissionado diretamente pelo próprio Senhor depois de sua ascensão para levar o evangelho aos gentios. A palavra também tem uma referência mais ampla. Em Atos 14:4 é usado para se referir a Barnabé, como também a Paulo. Em Romanos 16:7 a Andrônico e Júnias. Em 2 Coríntios 8:23, dos irmãos anônimos, não chamados embaixadores, apóstolos das igrejas. Em Filipenses 2:25 Epafrodito é chamado vosso enviado apóstolo. É usado em 1 Tessalonicenses 2:6 acerca de Paulo, Silas e Timóteo, para definir a relação deles com Cristo. Extraído de Notes on Thessalonians, de Hogg Vini, páginas 59 e 60. 2. Apostole, enviado, missão, significa apostolado. Atos 25, Romanos 1:5, 1 Coríntios 9:2, Gálatas 2:8. Nota: o termo pseudopostotoi, falsos apóstolos, aparece em 2 Coríntios 11:13. A palavra aprender, no grego é katalambano, significa agarrar, apoderar-se, portanto agarrar de modo a possuir como seu, apropriar-se. Consequentemente tem um significado duplo. Letra A, apoderar-se, tomar posse de. Primeiro, com um efeito benéfico, fala da apropriação da justiça, que é da fé, Romanos 9:30, onde não é questão de consecução, como em nossas versões bíblicas, mas de apropriação, da obtenção de um prêmio, 1 Coríntios 9:24, do desejo do apóstolo Paulo apreender ou apropriar-se daquilo para o que ele foi apreendido, ou se apropriado por Cristo, Filipenses 3:12. Segundo, com efeito prejudicial, fala, por exemplo, do poder do demônio, Marcos 9:18, da ação humana de dominar uma pessoa, João 8:3 e 4. Metaforicamente, com a ideia adicional de alcançar, fala das trevas espirituais vindo sobre as pessoas, João 12:35. Fala do dia do Senhor vindo de repente sobre os incrédulos como ladrão, 1 Tessalonicenses 5:4. B. Agarrar com a mente, entender, perceber, por exemplo, metaforicamente as trevas em relação à luz, João 1:5, embora possivelmente aqui o sentido seja o da letra A, como em João 12:35, a percepção mental, Atos 4:13 e etc. Veja, achar, atingir. Número 2, obter, surpreender, perceber, tomar, ver. Nota 8. Nota contraste com o verbo epilambano, apoderar-se, sempre na voz média no Novo Testamento. 2. A palavra piazo, agarrar, apoderar-se com a sugestão de firme pressão ou força, é usado nos evangelhos só em João 6 vezes acerca dos esforços em prender Cristo, João 7:30 e etc. Também é traduzido por prender em João 21:3-10, é usado acerca de apanhar ou pescar peixe. Em outro lugar ocorre em Atos 3:7, veja em posição, pegar, tomar. Na Septuaginta consulte Cantares 2:15. A palavra apregoar, primeiro querusso, ser arauto, proclamar, anunciar, pregar, é encontrado em Marcos 1:45, apregoar. Marcos 5:20, Marcos 3:10, Lucas 8:39, pregar, proclamar. Diafero, levar por, é traduzido em Atos 13:49 por se divulgava, veja, ser melhor. Ginomai,
Tornar-se, vir a ser, é traduzido em Atos 10:37 por pregou, literalmente veio a ser. De Angelo, publicar ou divulgar por toda parte, é traduzido pelo verbo anunciar em Lucas 9:60 e Romanos 9:17. Veja declarar. Aprender. Primeiro, a palavra em grego é mantano, denota aprender, cognato de matetes, discípulo, aumentar o conhecimento ou ser aumentado em conhecimento, frequentemente aprender por investigação, observação, por exemplo, Mateus 9:13. Dito de aprender a Cristo, Efésios 4:20, não simplesmente a doutrina de Cristo, mas o próprio Cristo, processo que se refere não apenas a obter conhecimento da pessoa, mas a aplicar o conhecimento no que tange a andar diferentemente dos demais gentios. B. Averiguar. Atos 23:27. Informado. Também ocorre em Gálatas 3:2. Só quisera saber isto de vós, talvez com uma pitada de ironia na pergunta, cuja resposta resolveria a questão de validez do novo evangelho judaico que eles estavam recebendo. C. Aprender pelo uso e prática, adquirir o hábito de, estar acostumado a, por exemplo, Filipenses 4:11, etc. A palavra ginosco, saber pela observação e experiência, é encontrado em ginosco ou gnóstico, né? Gnóstico, saber pela observação e experiência, é encontrado em Marcos 15:45, certificado. João 12:9, soube, veja aprovar. Acribou, aprender cuidadosamente, é usado em Mateus 2:7. Moeu, iniciar em mistérios, é traduzido estou instruído, voz passiva, tempo perfeito. Em Filipenses 4:12, ou seja, aprendi o segredo, veja instruir. Nota o verbo paideu, ensinar, instruir, treinar, é traduzido em Atos 7:22 por foi instruído, em 1 Timóteo 1:20 por aprendam. A palavra apresentar é paristeme, denota quando usado no transitivo por ao lado de, formado de para, ao lado de, e esteme estabelecer. Apresentar. 2 paristano, forma recente do presente do número 1, é usado em Romanos 6:13, primeira parte, e Romanos 6:16. Notas em Judas 24, o verbo esteme, fazer, estar. Estabelecer é traduzido por apresentar-vos. Em Mateus 2:11 ocorre o verbo prospero, oferecer, ofertar. A palavra apressar, substantivo spolde, no grego é spolde, denota letra A, pressa, presteza, Marcos 6:25. E na letra B, zelo, diligência, seriedade, veja com diligência, cuidado, diligência, negócio. A palavra espeldo denota letra A no intransitivo, apressar, Lucas 2:16, literalmente eles foram apressando, Lucas 19:5-6. E letra B no transitivo, desejar avidamente, 2 Pedro 3:12, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, ou seja, em vosso relacionamento prático com Deus, na função daqueles que são designados por Ele como instrumentos pela oração e serviço para a realização de seus propósitos, os quais não serão frustrados em seu cumprimento, tanto no tempo quanto no modo de realização. Deste modo, o desejo ávido terá seu cumprimento. A palavra tacheus rapidamente é usado numa advertência a não impor as mãos precipitadamente, 1 Timóteo 5:22, em ninguém com sugestão de imprudência, em João 11:31, Maria apressadamente se levanta, veja brevemente, de repente insiste. Aprisco, no grego é auli, significa primeiramente pátio aberto que se situa na frente de uma casa, depois cercado, cerco ao ar livre, aprisco, redil. João 10:1.
Nos papiros, a palavra é extremamente comum e denota o pátio ao lado de uma casa, Moulton e Milligan, Vocabulary of the Greek Testament. Era comum o aprisco ser cercado por um muro de pedra, números 32:16, preferivelmente próximo a um poço, Êxodos 2:16 e Salmos 23:2, e protegido por uma torre, 2 Crônicas 26:10, Miqueias, 4:8. Veja audiência, pátio, pretório. Nota: quanto à tradução errônea, aprisco de poimene, rebanho, que verificamos em João 10:16, veja rebanho. A palavra aprovado no grego é dokimazo. Primariamente diz respeito a metais. Por exemplo, a Septuaginta em Provérbios 8:10 e significa provar, por exemplo, 1 João 4:1. Mais frequentemente provar com a intenção de aprovar, por exemplo, Romanos 1:28. Eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, ou eles não aprovaram, sendo verdadeiro significado. A recusa deles não fora por ignorância, eles tinham o poder de fazer uma escolha deliberada. Eles assintosamente desaprovaram ter Deus no seu conhecimento. No capítulo seguinte, o apóstolo fala referendo-se ao judeu: aprovas as coisas excelentes. Romanos 2:18. Os judeus conheciam a vontade de Deus e mentalmente aprovavam as coisas nas quais Deus tinha os instruído pela lei. Em Romanos 14:22 está escrito que é feliz aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, quer dizer, no que ele aprova depois de ter posto a questão em prova. Quanto às dádivas da igreja em Corinto, aos santos pobres na Judéia, aqueles que foram aprovados pela igreja para em viagem levar a oferta, eram homens cuja probidade e estabilidade haviam sido demonstradas. 1 Coríntios 16:3 e 2 Coríntios 8:22. Em Filipenses 1:10, o apóstolo Paulo ora para que os santos aprovem as coisas excelentes ou as coisas que diferem, ou seja, aprovar depois de distinguir e discernir. 1 Tessalonicenses 2:4. O apóstolo Paulo e seus companheiros missionários foram aprovados de Deus para que o evangelho lhes fosse confiado. O sentido aqui não é permissão para pregar, mas aprovação divina depois da prova divina. Veja aprovar como discernir, examinar, por a prova, provar, recusar. Nota contraste com o termo dokime, prova, experiência, veja também B. 2. Sunisteme, literalmente por junto, formado de sun, com, e steme, estar. Assim significa por uma pessoa ou coisa com outra, com a finalidade de apresentar e recomendar. Este significado está limitado a Romanos e 2 Coríntios. Os santos em Corinto tinham aprovado estar puros em tudo na questão sob consideração, 2 Coríntios 7:11 mostrado. A palavra denota frequentemente recomendar em busca de aprovação, Romanos 3:5. 3. Apodeiknumi, literalmente apontar, salientar, exibir, formado de apo, à frente, e deiknumi, mostrar. É usado uma vez no sentido de provar por demonstração. E assim ocasionar aprovação. O Senhor Jesus era varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. Atos 2:22. Dokimos, cognato de dechomai. Receber sempre significa aprovado. Por exemplo, Tiago 1:12. A palavra é usada para se referir a moedas e metais na Septuaginta, 400 ciclos de prata correntes aprovados entre mercadores, Gênesis 23:16. Com respeito às 30 peças de prata, arroja isso ao oleiro, esse belo aprovado preço em que fui avaliado por eles.
Zacarias 11:13. A palavra aprovar, doquimazo, provar com o propósito de aprovar, Romanos 14:22, 1 Tessalonicenses 2:4, em Romanos 1:28, usado com o elemento de negação, temos não convém. 2. Gnóstico, saber, conhecer, às vezes é traduzido por aprovar. Em Romanos 7:15 temos o que faço, não o aprovo, ou seja, eu não reconheço que seja algo do qual sou responsável. Veja, entender, eu sei, falar, perceber, poder, saber, seguro, sentir. 3. Suneu doquel, consentir ou aprovar completamente, formado de sum, com eu, bem, e doquel, pensar. É traduzido por consentir em Lucas 11:48, Atos 8:1 e 22:20. 4. Prodescomai, prodescomai, em Atos 24:15, foi corretamente traduzido por tendo esperança, significando esperar em oposição à rejeição. Fala de entreter uma esperança, daí buscar. Veja, aceitar, letra A, número 3. Aproveitamento é procope. A palavra procope é usada em Filipenses 1:12, 1:25, proveito. Em 1 Timóteo 4:15, aproveitamento, veja proveito. A palavra aproximar-se, no grego é engizo, ou enguizo, né? Com 2 G ainda. No caso, gama, né? 2 gama. Enguizo, acercar-se, aproximar-se, chegar perto, derivando de engos, perto. É usado acerca de, letra A, lugar e posição, literal, fisicamente, Mateus 21:1 e etc. Figurativamente, aproximar-se de Deus, Mateus 15:8 e etc. B. O tempo com referência a coisas que são iminentes, como o reino do céu, Mateus 3:2 e etc. O reino de Deus, Marcos 1:15, Lucas 10:9-11. O tempo de frutos, Mateus 21:34. A desolação de Jerusalém, Lucas 21:8. A redenção, Lucas 21:28. O cumprimento de uma promessa, Atos 7:17. O dia de Cristo, em contraste com a vigente noite das trevas espirituais do mundo, Romanos 13:12. A vinda do Senhor, Tiago 5:8. O fim de todas as coisas, 1 Pedro 4:7. O termo também é usado para se referir a alguém que está próximo da morte, Filipenses 2:30. Aprósitos, inabordável,